Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida dos amados irmãos, amém? Meus irmãos, que privilégio estarmos reunidos essa noite. O nosso Deus é muito bom e tem nos permitido cultuar o seu nome. Com todas as nossas debilidades, o Senhor tem aceitado o nosso louvor. Eu fico tão feliz de estar reunido com a igreja, domingo após domingo, exaltando o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Que bom que você veio hoje. Que bom que você venceu o desejo talvez de ficar na sua casa, o desejo de fazer outra coisa, e aqui está para buscar a presença do Senhor. A Bíblia nos diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então você escolheu estar no lugar certo hoje, porque você está reunido com a igreja do Senhor. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra interessante para entregar aos irmãos, uma palavra que fala sobre conforto, fala sobre consolo, fala sobre vida. Muito obrigado, irmã Leila. O Senhor se importa conosco. Olhando do ponto de vista da realidade demográfica do nosso planeta, nós sabemos que já estamos com 8 bilhões de habitantes sobre o planeta Terra. E olhando para essa realidade de tanta gente que cobre o nosso planeta, tantas vidas, tantas pessoas que ocupam tantas funções e tantos lugares importantes na realidade do nosso planeta, nós podemos pensar assim: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu no meio de tanta gente importante, de tanta gente interessante? Quem sou eu no meio de uma sociedade tão grande, tão organizada? Qual é o meu lugar neste mundo tão grandioso? E alguns de nós, olhando para essa realidade tão grande que nos cerca, pode olhar para dentro de si mesmo e falar assim: será que alguém se importa mesmo? Há uma pergunta que eu já compartilhei com os irmãos que há um tempo atrás atormentou a minha alma. Eu comecei a pensar o seguinte: se eu morresse hoje, quem não ia jantar hoje à noite, porque eu morri? E eu comecei a pensar e falar assim: puxa vida, será que pelo menos a minha esposa ia pular a janta? Será que a minha mãe ia pular a janta? Quem será que se importa mesmo? Quem será que se importa mesmo conosco? E dependendo da sua realidade de vida, a família que você foi criado, a maneira como você foi tratado desde pequeno, isso pode ser ainda mais forte para você. Porque você pode ter introjetado dentro da sua mente, do seu coração, pensamentos, sentimentos de que você não é uma pessoa importante e que ninguém se importa com você. Mas hoje a palavra de Deus vem ao nosso encontro nos ensinando que, embora os seres humanos possam nos decepcionar e às vezes nós possamos ser atormentados por pensamentos como este, né? Quem não vai jantar se eu morrer? O Senhor Jesus Cristo, Ele se importa com cada um de nós, ao passo de que se só um de nós fôssemos pecadores, ainda assim o Senhor Jesus pagaria o alto preço que pagou na cruz para nos salvar. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário em sacrifício, em favor dos nossos pecados, Ele fez isso como um gesto de amor, porque nós, aos olhos de Deus, valemos muito. Ele olha para nós e vê o valor intrínseco do que nós somos. Primeiro, porque somos criaturas criadas à sua imagem e semelhança. E independentemente da religião que alguém tenha, se segue a Jesus Cristo ou se não segue, se teme a Deus ou se não teme, pelo fato dela ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, há nela um valor intrínseco. Aquilo que os direitos humanos nos lembram, de que todo ser humano tem seus direitos única e exclusivamente por ser um ser humano. Então, os outros importam só pelo simples fato de serem. Mas quando nós olhamos à luz do Evangelho e à luz da palavra de Deus, nós sabemos que Deus ama tanto cada uma das pessoas, que nós também podemos nos sentir confortáveis em amá-las e em também olhar para dentro de nós, quando a nossa alma nos atormentar e dizer: há alguém que de fato se importa comigo. Hoje, eu quero ler um texto que nos conforta, porque às vezes nós passamos por momentos difíceis. Quando recebemos um diagnóstico negativo do médico, algo que nos atormenta, às vezes uma doença muito séria, muito grave, nós nos desestabilizamos, nos desesperamos e pensamos assim: será que haverá saída para mim? Será que essa crise não vai me vencer? Será que essa enfermidade não está decretando o fim da minha existência, da minha caminhada? Quando recebemos, às vezes, sofremos um trauma, passamos por uma situação muito difícil, pensamos: será que eu vou sair do fundo desse poço? Será que esse beco tem alguma saída? Para que lado eu vou me virar? E não é incomum que nesses momentos muitos de nós comecem a pensar assim: eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu leio a palavra, mas parece que eu não consigo ver
a mão de Deus comigo, me cuidando, me abençoando. Parece que nos momentos mais difíceis são os momentos em que Deus mais se cala e eu fico preocupado, perplexo com isso. De fato, meus irmãos, o tempo de crise, o tempo de dificuldade pode gerar no nosso coração esse pensamento: será que alguém se importa? E no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver esta exata pergunta. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Evangelho de acordo com a escrita de João Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Qual o ponto que tem aí no final dessa frase? Ponto final. Jesus perguntou para eles se vamos atravessar? Jesus afirmou: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Perceba que no relato paralelo, segundo Mateus, nos mostra que Jesus estava passando por alguns dias bastante cansativos durante aquele tempo. Jesus, alguns dias antes da passagem que nós agora lemos, havia declamado para o povo, para as multidões que o seguiam, o que é chamado de o Sermão da Montanha, aquela que é a constituição do reino de Deus, as institutas da nova aliança no sangue de Jesus. Ele então fez aquele grande e belo sermão que no Evangelho de Mateus ocupa 3 capítulos, e ele então conta aquela grande mensagem para os seus discípulos e para a multidão que estava ao redor dele. Quem aqui já teve o costume de pregar o evangelho sabe que depois de uma pregação muito importante, o pregador sempre fica muito cansado, muito estressado, porque é um desafio muito grande entregar uma palavra difícil, ou uma palavra desafiadora que Deus coloca no nosso coração. Imagine Jesus Cristo, que com as limitações que o seu corpo humano, físico lhe davam, trouxe o maior de todos os sermões já pregados sobre a face da terra, o Sermão da Montanha. Um sermão longo que Jesus começou a pregar de manhã e terminou ao entardecer, anunciando às multidões a palavra de Deus, o que o Senhor requeria do seu povo agora na nova aliança. O texto nos diz que ato contínuo, quando Jesus terminou de pregar aquele grande e duro sermão, ele começa a sair, descendo daquele monte onde ele havia se assentado para anunciar o sermão, e então logo ele é interpelado por um homem que está coberto de lepra. E esse homem se coloca diante dele e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus então diz: quero, cura aquele homem, e Jesus começa a caminhar. O desejo de Jesus é chegar até a casa da sogra de Pedro, que ficava às margens do mar da Galileia, no objetivo de descansar daquele grande e longo sermão que ele havia pregado. Mas o texto continua dizendo que Jesus, andando mais um pouco, encontra um homem, um oficial, um homem importante chamado Jairo, que diz: Senhor, vem até minha casa, porque minha filha está numa situação terrível, Senhor. O Senhor precisa vê-la, precisa agir com um milagre na vida dela. E Jesus vai andando, a multidão vai o cercando, e agora Jesus já está em dúvida se vai à casa de Jairo ou se vai à casa da sogra de Pedro para descansar. E de repente, no meio daquela multidão, Jesus diz: opa, quem me tocou?
Os discípulos dizem a Jesus: Senhor, a multidão toda te pressiona, e o Senhor pergunta quem lhe tocou. E Jesus diz: alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu percebi que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então, do meio da multidão, uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia terrível aparece e diz: Senhor, fui eu que me esgueirei no meio da multidão rastejando e toquei na borda do seu manto, porque eu acreditava que se eu tão somente tocasse no seu manto, eu poderia ser curada. E imediatamente aquela mulher fora curada ao tocar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo então despede aquela mulher. Quando Jesus termina de despedir aquela mulher, logo já surge os funcionários de Jairo dizendo: não incomode mais o mestre, porque de fato a menina já foi embora. E aí então Jesus fala: não é isso, vá para casa, eu vou até lá e vou fazer o milagre. Não precisa ir na minha casa, Senhor, uma palavra tua resolve tudo. E Jesus então cura a filha de Jairo de uma forma poderosa. E Jesus vai andando, querendo descansar e não consegue, até que Jesus chega à casa de Pedro. E lembra do texto? Diz que as multidões enchiam todos os arredores da casa da sogra de Pedro, a ponto de que não havia lugar nem debaixo do marco da porta. Gente por todo lado cercando aquela casa. E quando Jesus consegue entrar dentro daquela casa, ele ouve exatamente o que nós ouvimos agora. Talvez uma tosse. Quem que estava doente naquela casa? A sogra de Pedro. E então Jesus vai ao encontro daquela mulher, toca nela com um toque suave e a cura da sua enfermidade. E então, motivado por aquela cura, o texto das Escrituras nos diz que naquele dia, Jesus curou toda a multidão que estava na cidade de Cafarnaum. Tragam todos os enfermos, todos os doentes, todos os endemoniados. E o texto da palavra nos diz claramente que Jesus curou a todos. E agora Jesus está exausto. Ufa! Imagine! Um sermão maravilhoso, muitas curas, uma caminhada no meio de uma multidão, o desafio de curar, operando milagres em favor de uma cidade inteira. E agora Jesus percebe que a única forma dele descansar é indo para o mar. Ele fala: entremos no barco e vamos atravessar para o outro lado do mar. Por isso que não nos surpreende o fato de Jesus estar deitado no mar, no barco, deitado no barco no meio do mar. O que ele fazia? Dormia com a cabeça sobre o travesseiro, depois de um tempo cansativo de muitas atividades que ele havia realizado. Mas de repente, para a surpresa de todos, uma forte tempestade vem sobre aquele mar. E perceba que isso é algo incomum. Até hoje, tempestades naquela região são coisas bastante incomuns. Mas essa tempestade não é apenas um fenômeno meteorológico ou um fenômeno natural, mas é como se os fatores da natureza, é como se o inimigo de nossas almas agisse de alguma forma para tentar atrapalhar Jesus de cumprir o propósito que ele havia de realizar do outro lado do mar. Os irmãos hão de lembrar que no próximo capítulo nós lemos a narrativa de Jesus curando aquele homem que estava atormentado por uma legião de demônios, o que nós chamamos de o endemoniado gadareno. E Jesus está indo para aquela missão, e no meio do caminho uma forte tempestade incomoda aquele grupo. Os discípulos, diante daquela grande crise, se desesperam. E eles perguntam exatamente o tema da nossa pregação. Senhor, a água está entrando, o barco está vindo a pique. Nós que somos pescadores experientes, conhecemos bem esse mar, nunca vimos uma tempestade como essa. Não estamos preparados para lidar com isso. Senhor, já tentamos fazer tudo o que sabíamos para impedir a água de entrar no nosso barco, mas nós não conseguimos. Estamos chegando a um ponto em que a morte nos cerca. E então eles despertam Jesus, que de forma maravilhosa descansa no meio da tempestade. Porque Jesus sabe que Ele é Senhor, não apenas daquele barco, mas que Ele é Senhor daquele mar, Ele é Senhor daquela tempestade, Ele é Senhor sobre o vento, Ele é Senhor sobre tudo. Então por isso Jesus descansa, porque Ele pode descansar em meio a qualquer coisa. E os discípulos assustados o acordam dizendo: Senhor, nós vamos morrer.
E Jesus então realiza um dos milagres mais bonitos da Bíblia. Talvez com um pouquinho de ramela no cantinho do olho, talvez com um pouquinho de baba escorrendo do sono, Jesus levanta e repreende os ventos fortes, repreende as ondas bravias, e sobre o mar volta a bonança. E ele ensina uma grande lição para os seus discípulos. Que o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que não haverão tempestades. Não quer dizer que o mar não vai se agitar. Não quer dizer que o vento não vai bater. Mas que a palavra de Jesus, ao saírem do porto de Cafarnaum, nós vamos atravessar para o outro lado. É uma promessa que precisa ser crida. Ainda que o vento balance, se Jesus disse, nós vamos para o outro lado, é para o outro lado que nós vamos. E ainda que o vento bata, ainda que as ondas se agitem, ainda que a chuva encha o barco, Jesus Cristo é poderoso para acalmar toda e qualquer tempestade. A presença dele no barco não impede as intempéries, mas é a certeza de que o barco não vai afundar. Perceba que essa história é uma grande metáfora das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas experiências com o Senhor. Muitas vezes o nosso coração está como esse barco, um coração onde Jesus está presente, mas o nosso coração está como um barco sobre o mar bravio às vezes, as ondas, os ventos, as águas, e o nosso coração não encontra descanso, nós vamos nos atribulando diante das tempestades da vida. E o que Jesus deseja de nós nesse tempo é que nós creiamos na sua palavra e no seu poder, porque Ele de fato se importa com as nossas vidas. E se Ele está conosco, as tempestades podem vir, as lutas podem acontecer, as crises podem ser reais, mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero destacar algumas lições, alguns princípios, alguns detalhes que eu consigo perceber nesse texto para a nossa reflexão. A primeira coisa que esse texto me mostra é que nós temos aí claramente 3 perguntas que surgem nesse texto como verdades que saltam aos olhos de cada um de nós quando nós vemos. E cada uma dessas perguntas tem um sentido e uma lição que pode nos ensinar esta noite. A primeira pergunta aparece no verso 38, quando os discípulos assustados sacodem o mestre dizendo, Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, nós estamos com a corda no pescoço, o nosso barco vai afundar. E esta é a pergunta da desconfiança. Jesus, o Senhor falou que nós vamos para o outro lado. Jesus, o Senhor dorme como um bebê no barco, com a cabeça no travesseiro, no meio da tempestade. Mas Jesus, nós não estamos confiando que esse barco dará conta de chegar ao outro lado. Perceba que no texto diz que aquela multidão atônita, querendo estar perto de Jesus, querendo conhecê-lo, querendo ouvir dele, querendo, desejosa de estar com ele, entra em alguns barcos e começa a seguir os discípulos. Mas eu acredito que aqueles outros barquinhos, quando viram o tempo mudando, opa, nós vamos voltar para casa, porque nós não vamos conseguir atravessar o lago debaixo dessa tempestade. Mas os discípulos continuam e sentem essa desconfiança sobre o amor de Deus nos seus corações. A desconfiança se Jesus de fato vai fazer o que ele disse que ia fazer. A desconfiança de se o fato de Jesus estar no barco vai de fato salvar o barco. E o coração dele se aflige com essa ideia. Essa é a pergunta que muitos de nós encontram no coração quando nós estamos passando por um momento difícil. As adversidades, as dores, as aflições dessa vida têm o poder de nos colocar num lugar onde nós começamos a desconfiar do amor do Senhor. E nós começamos a pensar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu que essa adversidade chegasse na minha vida? Senhor, por que essa situação tão difícil de ser digerida aconteceu comigo?
Por que, Senhor, que eu estou lidando com essa dificuldade tão grande que eu não vejo saída? Por que, Senhor, parece que a água está entrando e que o meu barco está afundando? Senhor, eu estou desconfiando de que a tua presença seja eficiente para transformar a minha história. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de passar por um momento muito traumático na sua vida. Uma noite escura da alma. Um tempo em que você olha para os lados e fala assim, será que um dia esse pesadelo vai acabar? Será que um dia o sol vai brilhar de novo? Será que um dia essa chuva vai parar de cair? Será que um dia eu vou parar de me sentir como um barquinho levado pelo vento? Sem ter porto, sem ter paz, sem ter lugar para parar? E nesses momentos o nosso coração começa a desconfiar de quem Deus é. De fato, nós não paramos de crer em Deus. Cremos nele, depositamos nossa fé nele, mas parece que a figura de Deus vai se desfigurando na nossa mente e do nosso coração. E o inimigo de nossas almas começa a soprar intenções e ideias na nossa mente. Será que Deus ama você tanto quanto você acha que Ele ama? Será que Deus vai acudir você nesse momento? Será que isso um dia vai passar? Será que esse barco não vai afundar? E aí o nosso coração se desespera e a gente desconfia do Senhor. E aí por vezes nós fazemos o que os discípulos fizeram. Viemos para a igreja desesperados e no momento aqui do clamor, no momento da oração, nós nos jogamos diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor não se importa. Senhor, eu vou morrer, faz alguma coisa, Senhor. Às vezes nós nos revoltamos dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, e nós dizemos coisas feias para Deus. Dizemos assim, Senhor, eu não consigo mais acreditar no Senhor. Senhor, a minha alma está machucada. Senhor, eu estou cansado de viver essa dor. Senhor, tira isso de mim. Senhor, parece que o Senhor não se importa. E aí quando nós corremos para o Senhor, com esse coração tão doído, o Senhor olha para nós, recebe a nossa dor, e Deus é tão bondoso, que Ele não nos censura, Ele não nos critica, Ele não nos fulmina. Um ser totalmente puro, santo, dulcíssimo que nem o nosso Senhor, sendo confrontado por seres pecadores e malignos como nós. Talvez se fôssemos um de nós diríamos, você vai falar assim comigo? Acabou sua existência. Mas o Senhor entende o nosso coração, Ele entende a nossa dor, e Ele nos acolhe, se levanta e acalma a tempestade. Talvez possa estar sentado aqui nos bancos dessa igreja, ou nos assistindo pela internet essa noite, alguma pessoa que está neste momento, passando por uma tempestade. Você está desconfiado que o seu barco não vai chegar do outro lado. Jesus faz parte do seu barco? Quantos aqui tem Jesus no barco? Levante a mão. Glória a Deus. Eu quero dar uma boa e uma má notícia. Eu vou começar pela ruim. A má notícia é que se Jesus não estiver no seu barco, é bem provável que essa tempestade acabe com você. Quantas pessoas perderam a sua saúde mental por causa de uma grande crise, por causa de um grande trauma, por causa de uma grande dor? Quantas pessoas nós conhecemos que sucumbiram de fato, foram emagrecendo, definhando e morrendo, não por causa de uma enfermidade que o médico dá o diagnóstico, mas por causa de algo tão terrível que entrou na sua alma, se alojou no seu coração e acabou destruindo por completo a sua vida. Quantos de nós que aqui estamos sentados não podem dar o testemunho dizendo, se não for a Jesus naquela tempestade, o meu barco tinha afundado. Então a notícia para você nessa noite, se Jesus não está no seu barco, convide ele para entrar. A outra narrativa do texto que mostra, mais uma vez, os barcos dos discípulos no meio do mar, numa tempestade bravia, lá no mar da Galileia.
Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que o Evangelho narra 2 tempestades esquisitas no Mar da Galileia. E na segunda tempestade, os discípulos estão sem Jesus. E no meio da noite, quando o barco não vai para lugar nenhum, quem que vem andando sobre as águas? E ele então entra no barco, e a tempestade se acalma, os ventos se acalmam, e se faz bonança. Então, se Jesus não está no seu barco, convide ele para participar. Ele pode vir andando sobre as ondas bravias, tomar o seu lugar no barco da sua vida, e trazer a bonança uma vez mais para você. Mas agora a boa notícia. Se há alguém nos ouvindo pela internet, ou sentado nesse auditório que está passando pelos piores dias da sua vida, você olha para trás e diz assim: eu nunca vivi dias tão difíceis como esses que eu estou vivendo agora. Se Jesus está no seu coração, se Jesus está presente na sua vida, boa notícia para você: você não vai afundar, amém? Esse barco vai chegar do outro lado. Na hora certa, Jesus Cristo vai dar uma palavra e vai acalmar tudo. O que você precisa é apenas resistir e continuar mantendo os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Mas perceba o seguinte: os discípulos questionam Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer nesse barco. E perceba que Jesus não responde a pergunta deles com uma palavra, mas Jesus responde o questionamento deles, a desconfiança deles, a dor deles, falando para a natureza. Ele se levanta e fala com a tempestade. O mar se acalma. E então agora os discípulos estão impressionados com o poder de Jesus. E então surge a segunda pergunta que está neste texto. Jesus olha para os seus discípulos, no verso 40, e diz para eles: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? É como se Jesus olhasse para eles e dissesse assim: o que mudou de todos aqueles milagres que vocês presenciaram quando os nossos pés estavam sobre a terra firme, do que pode acontecer aqui no meio desse mar? O que mudou? É bem verdade, meus irmãos, que a caminhada dos discípulos com o Senhor foi uma escola de fé. Quando nós olhamos os discípulos no início do ministério de Jesus, andando ao redor dele, nós vimos que eles eram pessoas bem incrédulas, né? Tinham pouca fé, dificuldade de acreditar nas coisas. Mas à medida em que iam andando com Jesus, vendo Jesus realizando sinais maravilhosos, vendo os discursos do Senhor, vendo a forma como o Senhor trabalhava, eles foram amadurecendo na fé. Lembra daquela segunda passagem que narra Jesus acalmando a tempestade no Mar da Galileia? Simão Pedro responde com uma resposta de mais fé do que a resposta que tem nesse texto. Porque ele diz: Senhor, se és tu, deixa que eu vá ter contigo andando sobre as águas. E o Senhor diz: vem. E Pedro dá alguns passos em direção ao Senhor enquanto tem fé. Mas o texto lá nos diz que quando Pedro começa a prestar atenção no vento, nas ondas, no mar, na loucura que é aquela experiência que ele está tendo, ele começa a afundar, a ponto do Senhor ter que estender a sua mão, resgatá-lo das águas e levá-lo ao barco. De fato, meus irmãos, os discípulos precisaram aprender a ter fé. E eu desconfio de algo, que o Senhor Jesus nos permite permanecer estacionados às vezes num tempo de crise, num tempo de dor, num tempo de dificuldade. Que às vezes o Senhor Jesus se mantém silencioso quando o nosso coração está tão aflito, porque Ele quer que nós aprendamos a ter fé. Note que essa segunda pergunta que aparece no texto é uma pergunta de confronto. Jesus Cristo está dizendo: vocês não têm fé, vocês precisam ter fé. E é isso que o Senhor deseja que nós tenhamos no meio das tempestades da nossa vida. Que nós nos agarremos a Ele e digamos a Ele: Senhor, ainda que esse tempo demore a passar, ainda que a noite seja trevosa, ainda que seja difícil, ainda que a dor me alcance, ainda que eu tenha que sofrer por alguns meses, por alguns anos, por algum tempo, Senhor, eu não vou deixar de estar ao pé da cruz. Eu não vou deixar de cumprir com o Senhor as minhas obrigações
pregações, eu não vou deixar de frequentar a igreja, eu não vou abandonar a minha vida de oração, eu não vou parar de adorar o teu nome, eu não vou parar de te servir, Senhor, porque eu quero que mesmo em meio à maior tempestade, a minha fé no Senhor seja fortalecida. Momentos de dificuldade, de dor, de crise, de tribulações, são os momentos em que nós mais crescemos na fé. Por vezes nós entramos na tribulação meninos, e saímos dela homens e mulheres fortes, firmes na presença de Deus, porque aquele tempo de prova é como se fosse o fogo que prova o ouro, tirando dele as impurezas, tirando dele aquilo que atrapalha de vermos a sua real preciosidade, e Deus permite que esse fogo nos ataque, para que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de desfrutar plenamente da sua presença, e quando Ele vê que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos, que nós perseveramos, Ele se levanta e acalma a tempestade. Nós precisamos manter a nossa fé no Senhor. Quando eu leio esse texto, me vem um questionamento. Eu me pergunto assim, esse barco afundaria sim ou não? E a conclusão que eu chego é que por mais que água entrasse, por mais vento que batesse, por mais chuva que caísse, por mais ondas que rompessem contra o casco daquele barco, aquele barco chegaria ao outro lado, ainda que Jesus permanecesse dormindo. Porque havia uma palavra de Jesus. Jesus falou, nós vamos atravessar. E Jesus confronta os discípulos dizendo, vocês não têm fé? O que Jesus está dizendo, traduzindo em miúdos aqui, é dizendo, se vocês tivessem fé, eu poderia ter continuado dormindo. Porque o barco chegaria ao outro lado. Seria difícil, seria trevoso, vocês teriam talvez que tirar a água de dentro do barco, seria desesperador, mas o barco chegaria. Mas em resultado à falta de fé daqueles homens, Jesus age poderosamente. Isso nos ensina uma lição preciosa. Um sinal, um milagre, um livramento do Senhor, pode ser tanto resultado de alguém que tem muita fé, como pode ser resultado de alguém que tem pouca fé. Quando nós temos muita fé no Senhor, nós dizemos, Senhor, nos acolhe. E Deus às vezes vê a nossa fé, o nosso desejo, a nossa confiança, como uma criança pequena que depende do pai e diz assim, Senhor, se o Senhor não me segurar, eu não consigo andar. E Deus olha essa fé singela no nosso coração e realiza o sinal, o milagre, o prodígio. Mas às vezes Deus olha para nós e diz assim, esse cara tem uma fé tão pequena, que se eu não fizer um sinal agora, o barco vai afundar. Ele está desesperado, ele está sem esperança, ele está sem saber o que fazer, então eu vou agir de alguma forma. Mas independentemente, meus irmãos, se no meio da crise, você vai ter uma fé tão bonita que Jesus vai olhar e lhe entregar o milagre, ou se você vai ter uma fé tão frágil, a ponto de Jesus ter que intervir, uma coisa é certa, Jesus deseja que no meio de nossas dificuldades, nós mantenhamos a chama da fé acesa nos nossos corações. Portanto, não desista, não desista, não desanime, não deixe a sua vida com o Senhor por causa das adversidades. Continue firme, porque o Senhor está olhando e desejando que a sua fé cresça no meio disso tudo. A primeira pergunta, o Senhor não se importa, a pergunta da desconfiança, os discípulos cheios de medo. A segunda pergunta, a pergunta do confrontamento. Vocês não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? E a terceira pergunta, a pergunta do espanto, a pergunta retórica, a pergunta que traz, assim, um êxtase na mente dos discípulos. Depois que Jesus se levanta, acalma o mar, puxa a orelha dos discípulos dizendo, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Os discípulos caem em si, observam aquele mar calmo, observam tudo voltando ao normal, e então há uma pergunta entre eles. Verso 41. Quem é este? A pergunta deles é, quem é este?
Ele é muito mais poderoso do que nós poderíamos imaginar. Ele é muito mais capaz do que nós poderíamos imaginar. A sua graça, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza vai muito além do que nós possamos imaginar, do que a nossa mente limitada consegue captar. E os discípulos então, que estavam com tanto desespero na primeira pergunta, que estavam com tanto medo na segunda pergunta, agora eles estão espantados, de queixo caído, dizendo: quem é este? É como se eles estivessem dizendo: nós não somos dignos de ter um homem desse no nosso barco. Nós não somos dignos do milagre que ele operou para nós. Quem é este que anda conosco pelas ruas de Israel? Quem é este que come da nossa comida, que senta na nossa mesa, que lida com as mesmas dificuldades que nós lidamos? Nós estamos caminhando com o verdadeiro Deus. Eles reconhecem o poder do Senhor, porque quem tem poder sobre os ventos, sobre as chuvas, sobre as ondas, sobre o mar, a não ser o próprio Deus? Há um espanto no coração dos seus discípulos, dizendo: de fato, Ele é Deus. E meus irmãos, como é gostoso quando nós chegamos nessa pergunta. No início das nossas dores, quando nós estamos entrando na crise, no problema, na dor, nós começamos: Senhor, será que o Senhor não se importa? Deus, a onda está forte, o vento está forte, a água está entrando, Senhor. O Senhor nos questiona: tenha fé, tenha fé. E quando Ele se levanta acalmando o mar, trazendo bonança a tudo, a crise passou, a doença que parecia invencível foi vencida, aquele tempo de dívidas, dificuldades, não consegui dormir à noite pensando como eu vou sair dessa, passou. Aquele trauma do abandono, talvez, da esposa que traiu, do marido que traiu, dos filhos que rejeitaram, aquela dor toda passou. Nós sentimos o amor do Senhor tão presente na nossa vida. Nós sentimos a mão do Senhor nos conduzindo tanto durante aquela travessia difícil, que nós também dizemos: quem é este? E nós então viemos para a casa do Senhor, erguemos nossas mãos e dizemos: Senhor, o Senhor é bom. Fazemos coro ao salmista no Salmo 116, que diz: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Não há nada que eu possa fazer para agradecer. Como o Senhor é bom comigo, como que o poder dEle é maravilhoso, como que a sua graça me acolhe, como que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que eu posso pedir ou pensar, como que Ele é maravilhoso. E aí nós percebemos, meus irmãos, que o nosso Deus estava cuidando de nós o tempo todo, porque Ele é o Deus que nos ama, e Ele é o Senhor que se importa comigo e com você. Por isso eu creio fielmente, meu irmão. Eu sei que não é fácil crer. Não pense que porque eu conheço talvez um pouco mais que as Escrituras do que você, ou que eu sou o líder dessa igreja, que é fácil para mim enfrentar as adversidades. Não é fácil, é muito difícil. A onda bate forte, o vento faz temer, a água entra no barco e o desespero chega. Mas eu quero tranquilizar você com essa palavra. Vai passar. E quando passar, você vai olhar para o Senhor e dizer: Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele faz coisas maravilhosas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai desfrutar da doce presença do Senhor, que se importa maravilhosamente com você. O texto continua, os discípulos chegam do outro lado, descem do barco, vem um homem. Que queres comigo, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus, mais uma vez, começa a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Porque durante os 3 anos do seu ministério, ele não fez outra coisa, a não ser anunciar a chegada do reino de Deus. E ele levou isso às últimas consequências, morrendo na cruz por nós. Então, não se preocupe. Aquele Jesus que trabalhou tanto naquela época, está trabalhando agora. E Ele está atento às nossas dores.
Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor Deus, hoje nós falamos sobre algo tão delicado. Os momentos em que a nossa alma estremece, Senhor, com notícias tão difíceis. Nós não sabemos, Deus, por que o Senhor nos permite passar por situações que nos trazem tanta dor e tristeza. Mas nós podemos afirmar uma coisa: o Senhor está conosco. Nós podemos afirmar também, Senhor, que quando nós passamos pela prova, a nossa fé é aumentada. Nós podemos declarar, Senhor, por experiências que já tivemos, que no final de tudo só há uma pergunta: quem é este? Porque o vento não tem a palavra final, a chuva não tem a palavra final, o barco afundando não tem a palavra final. A palavra final vem do Senhor. E se o Senhor disse que nós vamos atravessar, nós vamos atravessar. Se o Senhor está no nosso barco, não há nada que possa afundá-lo. Por isso, Senhor, essa noite nós queremos depositar a nossa fé no Senhor. Eu quero pedir uma bênção especial do Senhor sobre a vida de meus irmãos e irmãs que podem estar passando por um tempo muito difícil. Senhor, às vezes são crises que acontecem só dentro da nossa alma. Às vezes nem a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos percebem. É algo que está acontecendo dentro da gente. Mas o Senhor conhece. Nós pedimos, Deus, que nessa tempestade, a Tua palavra traga bonança. E que nós possamos continuar caminhando com o Senhor, sem desanimar da fé, mas com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Se tem alguém essa noite, Deus, nesse auditório nos assistindo, que está no meio da tempestade, mas está sem Jesus no barco. Ó Senhor, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa andando sobre as águas. Que o Senhor entre neste barco e acalme a tempestade por completo. Que vidas se rendam ao Senhor e peçam a presença do Senhor nas suas vidas. Nós sabemos, Deus, que por mais que tenhamos tempestades, dores, crises, dificuldades nessa vida, coisa muito pior é partir dessa vida sem ter Jesus. Aqueles que não te conhecerem, aqueles que não se abrirem ao teu amor, passarão a eternidade no lugar que arde fogo e enxofre. Por isso nós queremos pedir, Deus, que mais do que nos livrar das provações dessa vida, que a presença do Senhor no nosso barco nos dê a certeza da vida eterna. A certeza de que, embora tudo se vá, o Senhor estará conosco para a eternidade. Pedimos, Deus, que o bálsamo do Teu Espírito Santo recaia sobre os nossos corações e que nós nos sintamos consolados pelo Senhor que se importa conosco. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Quero comunicar aos irmãos